paz do Senhor, primários. Tudo bem com vocês? Bem, para quem não me conhece, eu sou a tia Juliana. E nesse novo trimestre eu vou estar aqui um pouquinho com vocês. Bem, espero que vocês estejam todos preparados. Então, vamos lá? Bíblia, revista e o caderninho de oração para a gente começar a nossa aula. Se você ainda não está preparado, corre lá e pega rapidinho que nós já vamos começar. Bem, não se esqueçam de colocar lá no chat o seu nome, sinalizando a sua presença na aula de hoje. E você que nos visita, coloca seu nome lá. Quero te conhecer, quero saber quem é você e como que você chegou no nosso canal. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Fechando os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, que nós possamos ser impactados, ó Deus, por essa história e que haja transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, crianças, para começar a nossa aula, eu gostaria de falar com vocês sobre o versículo. Eu vi que alguns já mandaram no grupo e depois eu vou estar lá mandando um recadinho especial para cada um. E eu sei que vocês já decoraram porque vocês são fera. E o versículo dessa semana não está muito grande, então foi bem fácil decorar. E o versículo ele traz uma lição muito preciosa para mim e para vocês. O versículo de hoje, que está lá em Lucas 6:38, ele fala: Ele será generoso e as bênçãos que lhes darão serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. Vocês sabem o que quer dizer isso? Deus ele tem nos abençoado diariamente. Todos os dias nós abrimos nossos olhos de manhã e recebemos a primeira dádiva de Deus do dia. Porque Deus, ele tem cuidado de mim e de vocês. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E sabe o que Deus mais quer nessa manhã? Que você ouça a voz dele e que você compreenda que ele é quem tem cuidado de você e da sua casa. Então vamos todos juntos falar o versículo bem animado? Ó, o versículo, para quem não sabe, é esse que está aqui no Memória em Ação. Vamos lá? Todos juntos no 3, hein? 1, 2, 3. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. Lucas 6:38. Bem, nesse trimestre nós estamos estudando um pouco sobre a história de corre lá no chat, coloca para mim. Muito bem, é isso aí, é a história de José. E a história de José, ela nos ensina por quê? Porque José foi grandemente abençoado pelo Senhor. Mas José foi abençoado porque ele também tinha um coração totalmente disposto a adorar ao Senhor. E é isso que nós precisamos aprender com José. Vamos lá? Dando sequência à nossa aula, chegou um momento muito importante. E nessa hora eu convido todos vocês para pegar o seu caderninho de oração, para que a gente possa fazer a leitura do nosso Salmo do dia. Hoje, dia 18/7, nós vamos fazer a leitura do Salmo 18, na página 20 do nosso livreto. E você aí que está nos visitando, se você ainda não tem o livreto, você pode estar baixando lá no site da igreja. Tem o card aqui embaixo, é só você pedir para o papai e a mamãe baixar o PDF para você acompanhar com a gente. Então, não perca tempo, não fique sem o nosso livreto. Vamos lá? Todo mundo achou? Salmos 18, versículo 30. A palavra de Deus nos guia pelo caminho certo. Deus faz tudo perfeito e cumpre o que ele promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Olha como Deus é poderoso. O Salmo 18 fala exatamente ligado com a nossa lição de hoje, porque Deus ele nos prometeu, sempre que nós formos a ele, ele nos atenderia protegendo, trazendo socorro. E a nossa lição de hoje fala sobre isso, sobre estar conectado com o Senhor. Então, ó, Salmo 18, 30, uma boa oração para vocês aí. Quando precisar de Deus, uma sugestão. Podem orar o Salmo 18, o versículo 30. Orando os Salmos. Senhor, me ajuda a ler a Bíblia todos os dias para descobrir a mensagem de Deus para mim. Querido Deus, quero estudar mais a sua palavra. Orando pelas crianças do Bahrein. Senhor, oramos para que as crianças tenham liberdade para compartilhar a fé em Cristo.
muito importante a oração de hoje. Tanto a parte da oração dos Salmos, quando nós estamos dizendo para Deus que nós queremos ler a palavra do Senhor e entender o que diz a Escritura, quanto a oração pelas crianças do Belém. Por quê? Porque eles precisam de liberdade para anunciar o Evangelho. Nós somos livres. Vivemos num país onde nós ainda não somos proibidos, não há perseguição. E muitas vezes nós nos escondemos e não evangelizamos, não falamos de Cristo, temos vergonha da nossa fé. Que essa não seja uma realidade no nosso meio. Sabe, primários, que você seja encorajado hoje, se você não tem coragem de testemunhar de Cristo, que hoje seja um dia para marcar a sua história, para que você se levante e fale, que você compartilhe o nosso vídeo, que você convide os seus amigos da escola, os seus vizinhos para assistir a aula, porque isso é evangelizar. Através dessa sua simples postura de compartilhar o vídeo, você está abrindo a porta para que Deus alcance o seu amigo. Então, sejamos corajosos e levemos à frente o evangelho do Senhor. Bem, agora eu queria convidar vocês para que a gente ofertasse. Esse é um momento muito importante da nossa aula. E vocês podem dizer assim, mas tia Juliana, ofertar online, né? Todo dia vocês falam de oferta. Mas a necessidade de ofertar, qual é a necessidade? Deus ele nos deu ordenanças e ele disse que ele seria fiel àqueles que fossem fiéis a ele. Não só no dízimo, mas também nas ofertas. Então nós precisamos ser fiel ao Senhor. Hoje eu tenho apenas 2 moedinhas, mas o Senhor ele não olha para a quantidade da minha oferta. Ele olha para a intenção do meu coração em oferecer a Ele o melhor que eu tenho. Então, eu peço a vocês que não hesitem em ofertar porque você não tem o valor que você queria, mas que você peça ao papai e à mamãe, que seja apenas uma moedinha, mas que você oferte na casa do Senhor, com alegria, satisfeito, grato por ter a oportunidade de ofertar. Para você que está em casa, que não tem a moedinha, e cofrinho aí como eu estou aqui, pode trazer a oferta hoje à noite, entregar na tesouraria, ou também pode ofertar pelas nossas contas que vai aparecer aqui embaixo, o PicPay, o Pix e as contas da igreja. Não perca a oportunidade de honrar ao Senhor nessa manhã com a sua oferta. Vamos ofertar? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais
Eu amo essa música que fala da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela transborda no nosso ser. Quando a nossa alma e o nosso coração está repleto de Cristo, a alegria do Senhor, ela transborda em nós e ela alcança os outros. E é por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, que essa seja a sua força, querido primários. Agora, tem um momento mais especial de todos da nossa aula. E para isso eu vou convidar vocês, para pegar a nossa Bíblia e abrir na página 159 e deixar aí abertinha, reservada em Gênesis 37. Bem, na última aula vocês já aprenderam um pouco da história de José. E hoje nós vamos aprender um pouco mais. A cada lição nós vamos nos aprofundar um pouco mais na história de José. Vocês lembram que José era o filho predileto de Jacó. Os irmãos de José já tinham uma dificuldade, porque via que Jacó tinha um carinho especial por José, ele era o filho da promessa, e isso causava uma certa dificuldade entre José e seus irmãos. Os irmãos de José tinham ciúme, tinham inveja, haviam coisas que não agradavam a Deus no coração deles, sentimentos maus, e eles estavam sempre olhando para José e desejando o mal de José. Sabe, crianças, nós estamos sujeitos a ter sentimentos maus. Nós estamos sujeitos a olhar para o outro com sentimentos que não agradam a Deus, sentimentos que não são os que Deus preparou para nós. E quando isso acontece, nós precisamos reconhecer o nosso erro, nos dobrar diante do Senhor, pedindo para que Ele, por misericórdia, nos socorra, perdoe os nossos pecados, livre-nos desses pecados de inveja, de injustiça, né? Quando a gente quer que o outro seja julgado por nós e não por Deus. Então, né, nós queremos cometer injustiça, fazer coisas más aos outros e nos arrepender para que Deus ele possa trabalhar no nosso coração e nos livrar. Porque um coração sujo não deixa espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe. E nós precisamos estar com o nosso coração limpo, sempre buscando direção do Senhor, o perdão do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa se movimentar no nosso íntimo e transbordar em nós. José era um jovem rapaz, um pré-adolescente talvez. Ele era feliz. Qual era o segredo da felicidade de José? Responde aí no chat, vamos ver quem sabe. Eu vou contar até 3 aqui para vocês responderem, hein? 1, 2, 3. Muito bem. José, ele tinha a certeza de quem era Deus e do que Deus tinha para ele. E essa certeza trazia uma alegria insondável para José. E isso incomodava os seus irmãos. Sabe, a alegria de Cristo, às vezes, ela incomoda os outros. É normal no mundo as pessoas estarem incomodadas por aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Cristo e seguir. Porque Ele é quem sabe o que Ele pensa a nosso respeito. Ele é quem sabe quais são os sonhos dEle ao nosso respeito. É Deus que decide, né? Eu vou caminhar com Ele, porque Ele está caminhando comigo. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, buscando a Ele, em oração, em jejum, Ele fala conosco. E Ele decide falar e nos abençoar, então nós não precisamos nos preocupar se isso vai impactar alguém, se isso vai causar algum sentimento ruim em alguém. Nós precisamos olhar para Cristo e seguir a vontade dEle. Ah, tia Juliana, mas eu só tenho 7 anos. Ah, eu só tenho 8. Mas quem disse que Deus não pode falar com vocês? Deus fala. E vocês precisam estar atentos à voz do Senhor para ouvir aquilo que Deus tem para vocês. Sabe, muitas promessas de Deus, elas são entregues desde quando a criança ainda está no ventre da sua mãe. Muitas promessas de Deus, elas são entregues para crianças pequeninas. E vocês precisam conhecer quais são as promessas de Deus para a sua vida, quais são os sonhos de Deus para vocês. Porque se nós não tivermos um objetivo a seguir, dificilmente nós vamos conseguir conquistá-lo. Então, a gente precisa conhecer o que Deus tem para a gente, para que a gente lute, para que a gente persevere, para que a gente busque a Deus em oração, para que Ele nos direcione em
todas as coisas. Vamos lá. José, ele era um rapaz sonhador. Ele tinha uns sonhos um tanto quanto inusitados. Talvez essa seja a palavra certa, inusitados. José tinha uns sonhos inusitados. Então, aqui na Bíblia, no Gênesis 37, que eu pedi para vocês abrirem aí, né? A partir do versículo 5, nós vamos estar lendo alguns versículos, fala sobre a história de José. José, ele era um juvenil. Eu falei pré-adolescente no início, né? Mas ele era um juvenil. Ele tinha 17 anos. Juvenil. Acho que agora eu acertei, hein? E o versículo 5 fala que José teve um sonho. E ele contou a seus irmãos. E que a partir desse dia do sonho, os irmãos passaram a odiar ainda mais José. O sonho de José dizia, versículo 6, e disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. 7, eis que estando atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava de pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam por seu sonho e por suas palavras. Esse versículo 7, ele fala de molhos. Trigo. Vocês conhecem o trigo? É assim. Então, José disse que ele estava lá e eles estavam colhendo trigo e ele disse que eles viraram trigos, molhos de trigos. Então, o molho dele ficou em pé e o molho dos irmãos se curvou diante dele. Esse sonho foi real. Deus deu esse sonho a José. Mas José não soube reter para ele o que era necessário. E a forma como ele falou causou uma situação constrangedora. E os irmãos dele ficaram chateados e passaram a odiar José. Quando Deus deu esse sonho para José, ele tinha alguns propósitos. Dentre esses propósitos que Deus tinha, era mostrar para José que quando ele estivesse em aflição, quando ele estivesse atravessando dias maus, que ele se lembrasse da promessa de Deus. A promessa de Deus para José foi real, mas a forma como José usou a sua palavra para falar com seus irmãos não foi uma forma adequada. Hoje, nós precisamos pensar se nós não estamos usando aquilo que Deus tem nos dado para nos exaltar perante as outras pessoas. O Espírito Santo de Deus, que a nós é derramado, não é algo para o meu bem-estar, não é algo para que eu me exalte perante vocês, não é algo para que eu me ache superior a vocês, e nem que vocês se achem superior do que os outros colegas. O Espírito Santo de Deus derramado sobre nós é algo para que nós estejamos mais próximos de Cristo, para que nós ouçamos mais a voz do Senhor e, principalmente, para que, ouvindo a voz do Senhor, nós possamos ajudar ao nosso próximo, ajudar o nosso irmão que está fraco, levar a palavra de Deus com ousadia para as pessoas que não conhecem a Cristo. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo ele não vem para que eu me engrandeça, para que eu faço, eu falo. Não, ele vem para me impulsionar a fazer, a amar, a cuidar. Mesmo nesse tempo tão difícil, quando a gente não pode abraçar o nosso colega, né? Mas nós precisamos estar ali preparados para ajudar, para socorrer, para orar uns pelos outros. Então, que nós não sejamos como José, que foi insensato ao usar as suas palavras, mas que nós possamos usar as palavras com sabedoria, sabedoria que somente Cristo pode nos dar. José, ele mais tarde entendeu que a forma como ele falou com seus irmãos não foi legal e ele aprendeu a lição, né, de que Deus estava falando com ele, né? E José, ele certamente tomou essa lição para a sua vida e ele seguiu de forma diferente, né? E José se colocou
na disposição do Senhor, na dispensação do Senhor, e ele foi grandemente usado através dos sonhos, né? Então, que nós possamos, mesmo com os nossos erros, aprender para que nós possamos agir diferente. Tia, mas eu não erro, eu não sei identificar se eu errei. Deus, ele pode nos mostrar. Se você tomou uma atitude e não sabe se essa atitude foi correta, você pode orar e pedir a Deus, porque ele vai falar no seu coração e você vai identificar. José teve certeza, uma certeza muito forte, que Deus tinha grandes planos para a vida dele. E ele seguiu firme na presença do Senhor. Não importava a situação que estava na frente dele, se era uma situação favorável, se era uma situação ruim. E nós precisamos ser assim. Haverão dias de tristeza, dias de dor, dias de angústia, mas Deus ele nos prometeu que ele estaria ao nosso lado. Não que os nossos dias seriam sempre de festa. Ele disse que, independente da situação, ele estaria conosco e ele estaria sempre à nossa frente, nos guiando. E nós precisamos ser assim. Precisamos estar focados em Cristo, com os nossos olhos fixos no Senhor, para que, assim, nós não perdamos o foco do nosso alvo principal. Que o nosso alvo principal, será que você sabe qual é o seu alvo principal? Pensou? Descobriu? O meu alvo principal é o céu, e o seu também precisa ser. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele também sofreu a rejeição. Como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus foi rejeitado por todos nós. A Bíblia conta que as pessoas não deram crédito ao que Jesus falou. As pessoas não acreditavam em Jesus. Na sua própria terra, ele não teve um ministério muito grande, porque as pessoas não deram crédito mesmo à palavra de Deus. Mas Jesus, ele sabia dos planos de Deus para ele. E por isso ele não desistiu. Ele não se importou com o que os outros estavam pensando, mas ele seguiu firme até cumprir o propósito dele nessa terra. E hoje, Jesus está onde? Lá no céu, à direita de Deus. E ele aguarda por nós, por mim e por vocês. E é por isso que os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo, sabendo que Deus, ele fala conosco. E que Deus cumprirá todas as suas promessas na minha e na sua vida, se nós nos mantermos fiéis a Ele. Mesmo que tenhamos muitas situações difíceis, precisamos olhar para Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo, sabendo que Deus está no controle de tudo. Foi por isso que Jesus seguiu firme até cumprir o seu propósito nessa terra. E eu e você precisamos seguir firmes também, crendo que Deus nos dá sonhos, visões, que Ele fala conosco, como Ele falou com José. E Ele está disposto a cumprir todos os seus planos na minha vida e na sua vida. Só basta que eu e você nos coloquemos na posição, na presença do Senhor, buscando a Ele todos os dias, fazendo aquilo que Ele mesmo tem nos ensinado, através dos ensinos, das palavras, das lições da EBD, das lições que vocês têm aprendido no domingo à noite, dos sermões das quartas-feiras. Se nós colocarmos em prática o que Deus está nos ensinando, nós vamos ter uma vida como a de José, como a de Jesus. Vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porque mesmo você sendo uma criança de apenas 7 ou 8 anos, Deus ele tem preparado para você uma história do lado dele. E você precisa buscar ao Senhor e conhecer quais são os planos de Deus e os sonhos de Deus para a sua vida. Eu queria te chamar para voltar lá no nosso textuário e recitarmos mais uma vez, porque esse versículo ele é muito especial e ele diz muito a respeito dos planos de Deus para mim e para você. Vamos lá? Todos juntos? Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. Lucas 6,38. Que nós possamos estar dispostos a estar na presença do Senhor, abrindo mão do mundo e de tudo que o mundo nos oferece, sabendo que a nossa recompensa é grandiosa, o céu. Sigamos firmes rumo ao céu.
E se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não convidou a Jesus para morar no seu coração, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é um momento oportuno. Você pode colocar no chat que você quer conversar com a gente, pode procurar um dos professores aqui na igreja ou uma das coordenadoras do Ministério Infantil, pode me procurar também. Nós vamos estar orando por vocês agora. E que você possa se entregar a Jesus verdadeiramente, que hoje seja um dia precioso na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, eu apresento ao Senhor a vida de cada uma dessas crianças que assistem essa aula agora, Pai. Que a Tua palavra possa penetrar profundamente, ó Deus, e que eles possam entender a necessidade de viver uma vida na Tua presença. Que desde a meninice, Senhor, eles desejem servir ao Senhor. Que desde pequeninos, Pai, eles busquem ao Senhor em oração diariamente. Que eles construam uma vida, Pai, de oração, de amor, de entrega, de devoção ao Senhor e à Tua palavra. Pai, se alguma criança agora junto comigo faz essa oração, convidando o Senhor para entrar no seu coração, que ela seja encorajada a nos procurar, para que nós possamos acompanhá-la mais de perto. Ó Deus, leva a Tua salvação a essas crianças, que elas possam ser transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor que fala um pouco sobre a história de José. E logo depois nós estaremos encerrando a nossa aula. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar lá no chat que eu vou estar lá e vou te responder. Vamos ouvir a música? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Eu tenho certeza que vocês gostaram da música, né? Bem animada.
E é assim mesmo, porque nós somos servos do Senhor, felizes, alegres, satisfeitos com a graça de Cristo derramada sobre nós. Então, que nós possamos aproveitar esse dia na presença do Senhor. E eu espero vocês hoje à noite. Tchau!